Estoril, Braga, Vila Real já ficaram para trás. Foi agora a altura do Open de Portugal de velocidade descer até ao sul do país para a última jornada do campeonato, no Circuito Internacional do Algarve, em Portimão. 2019 foi a época de estreia do Open de Portugal de velocidade, uma nova prova da velocidade nacional, que agradou a muitos e procurou premiar todos os pilotos das várias categorias presentes. Em Portimão alinharam 13 carros, distribuídos por 8 categorias e, como já é também habitual, 3 corridas. 2 em formato sprint, com uma duração de 20 minutos, e uma de endurance, com 40 minutos pela frente. Ano de estreia do campeonato e prova de estreia para Manuel Sousa, que decidiu aventurar-se na velocidade. Isto é um desafio para experimentar, não é? É um novo desafio. Os circuitos não foram a única estreia de 2019, também as provas de montanha o foram. Diferenças há muitas, mas o desafio na velocidade é maior. O circuito dá muita mais experiência. Diferenças não só nas modalidades, mas também no comportamento do carro. Um Cupra TCR com o qual Manuel Sousa correu na rampa de Boticas e agora em Portimão. E dá para ver o que é que este carro tem de potência para aprendermos, não é? Todos os dias. E se os filhos são a imagem dos pais, Gabriela Correia é um bom exemplo. Com apenas 17 anos, a piloto é apaixonada pela velocidade e tem evoluído a olhos vistos, um gosto que herdou do pai, José Correia. É com ele que eu aprendo a maioria das coisas, é ele que me ensina, me diz quando estou errada ou quando preciso de melhorar. Acho que ele é mais o meu ponto forte nas corridas. Os dois são pilotos no Campeonato de Portugal de Montanha, uma modalidade onde não se cruzam, ao contrário dos circuitos onde correm ao mesmo tempo e partilham a pista. É muito bom saber que estou a partilhar a pista com o meu pai, para mais que eu considero um bom piloto e com quem eu posso aprender muito. Sinto que, claro, ele anda um bocadinho mais que eu, então ele vai e eu fico mais para trás, mas é sempre bom tentar chegar. Eu sei que ele é um bom piloto, então tentar chegar era muito bom, porque deixa-me bastante feliz partilhar a pista com ele. É muito bom partilhar com a Gabriela e com os outros, são vários carros envolvidos, e saber que ela anda ali e que está a fazer um bom trabalho. Começamos então com a primeira corrida do Open de Portugal de velocidade. O sol ainda estava a nascer quando os carros alinharam na grelha de partida. José Correia partiu da pole position, mas perdeu a posição para Paulo Pinheiro logo no arranque. Ao fim da primeira volta era o piloto do Porsche 991 GT3 Cup quem liderava. Uma liderança de pouca dura, uma vez que Correia carregou a fundo no acelerador e ao fim da segunda volta era novamente o líder do pelotão e da categoria G1. O piloto fazia assim jus à pole position conquistada, voltando ao primeiro lugar onde rodou da primeira à última volta. Atrás do piloto de Braga e já com uma margem de distância favorável estava Paulo Pinheiro, segundo a passar a meta até ao final da prova e primeiro entre os G2. Correu muito bem, tanto seja nos treinos como nos cronometrados, como na primeira corrida. Consegui bons tempos, eu gosto muito desta pista, portanto consegui arrancar na frente e consegui manter, foi bom para mim. Logo após o arranque, também Francisco Mora e Gustavo Moura conseguiram recuperar posições, o que não aconteceu a Nuno Batista, um dos favoritos à vitória. O piloto perdeu posições e na quarta volta era o nono a passar a meta. Tudo depois de um peão quando estava numa luta direta com um adversário e acabou por fazer uma corrida de recuperação. À sétima volta já tinha subido um lugar, ao contrário de Francisco Mora, que começou a perder lugares devido à direção do Cupra TCR se ter desalinhado, depois de um toque com um adversário. Batista aproveitou o desaire do piloto e não só passou à frente de Mora, como também de Gustavo Moura. À nona volta estava já na luta pelo terceiro lugar e foi assim que viu a bandeira de xadrez entre os pilotos do Open de Portugal de velocidade, depois de, na penúltima volta, ter ultrapassado um piloto do TCR Ibérico. Foi segundo na categoria G2. Também Daniel Teixeira fez uma corrida em crescendo, seguia ao volante do Seat Leon Supercopa MK3 e na décima volta era já o sexto do pelotão. E foi assim que cortou a meta, primeiro entre a categoria TCR DSG. Seguiu-se Gustavo Moura e Francisco Mora em oitavo. Mora conquistou ainda o primeiro lugar dos TCR.
Gabriela Correia impôs-se dentro da pista e ultrapassou o Porsche de Pedro Marques, o que lhe valeu a 9ª posição. Na categoria T1 foi a vencedora, já Marques terminou na posição abaixo, terceiro dos G2. Nas restantes categorias, vitória de Paulo Martins nos T2, apesar dos problemas mecânicos no Volkswagen, conseguiu concluir a primeira prova. Triunfo também para André Tavares e Miguel Mota em T4, seguidos de Jorge e Pedro Silva. José Fafiães completou a classificação, foi primeiro em T5. Paulo Martins já fez velocidade em supercars, rallies e rallycross. Este ano aventurou-se no recém-criado Open de velocidade. Cada modalidade tem o seu quê e tem a sua beleza. E eu sou apaixonado por velocidade e por tudo que tenha a ver com luta direta. Este ano do Open, acho que é um ano zero, mas acho que é um ano que a organização está de parabéns. Entre as várias modalidades onde já participou, será que o piloto tem uma preferida? Eu acho que elegia em primeiro lugar a velocidade, em segundo lugar o rallycross, por causa da luta direta. A luta direta é o que mais me fascina. Diferenças que se notam, sobretudo nos carros, ainda mais no circuito internacional do Algarve. É um circuito bastante rápido e os carros com mais potência têm uma mais-valia muito grande em relação aos que têm menos potência. Nuno Batista cumpriu o objetivo ao andar sempre pelos lugares da frente nas provas do Open de Portugal de velocidade. A época tem corrido bem, os objetivos têm sido plenamente alcançados. O objetivo é sermos campeões, pronto, por isso estou satisfeito. Vários desafios pelo caminho, onde o maior é angariar patrocínios para correr na próxima época. O maior desafio é sempre arranjar o budget para podermos arrancar para uma nova época. É sempre, digamos, a parte mais difícil do ano, é conseguirmos reunir os apoios para, sim senhor, vamos avançar. Depois, as provas têm sempre a sua dificuldade, nunca há vitórias fáceis. Ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup de 2010, o piloto está confiante. É um carro de caixa sequencial, nem sequer é um carro de pedal shift, não tem as velocidades no volante, tem uma moca de caixa sequencial. É um motor ainda um 3.6, já existe a nova versão, a versão mais atual deste carro, deste modelo da Porsche Cup, já é um 4 litros. Ainda é um modelo 997. Mas de regresso à competição, tudo apostos para a segunda corrida, também ela em formato sprint, e que sprint, já que a corrida terminou à quarta volta. Logo no início, José Correia viu-se obrigado a ter de desistir da corrida com problemas mecânicos. Seguiram-se Gabriela Correia e Manuel Sousa, que também abandonaram a primeira prova do dia. Quando começámos em volta à formação, o arranque, e na zona VIP, quando estava a fazer a curva, os pneus ainda estavam frios, a pista também. Tive ali um pequeno deslize e fui para fora. Quando veio o meu padrinho, ele também sofreu um leve toque de uns pilotos que vinham atrás e já não conseguiu segurar o carro, então veio já do lateral e a lateral chegou dele e bateu na minha frente e fiquei por ali. Depois tentei entrar na box para reparar, mas a corrida acabou. Mas os azares não ficaram por aqui. Joaquim Santos apanhou um susto durante a primeira volta quando se apercebeu que alguma coisa não estava bem com o Seat Leon. Um princípio de incêndio do carro que levou a direção de prova a suspender a primeira corrida do dia para os pilotos do Open. A ausência de José Correia, vencedor da corrida anterior, abriu portas e caminho para Francisco Mora, que aproveitou bem a situação e colocou-se logo na liderança do pelotão, vencendo a categoria TCR.
Batista partiu do segundo lugar da grelha e foi por lá que se manteve entre os pilotos do Open, primeiro entre os G2. Com alguns concorrentes de outra competição pelo meio, seguia Pedro Marreiros, que tinha partido do último lugar da grelha e foi recuperando posições. Foi segundo dos G2. Pedro Marques estava logo atrás e fechava o top 3 do G2. Paulo Martins era o primeiro dos T2, sétimo a passar a linha de meta, seguido do Renault Clio RS de Jorge e Pedro Silva, que foi o primeiro entre os T4. E logo atrás Miguel Mota, segundo da mesma categoria, perseguido pelo Mazda MX-5 de José Fafiães, vencedor dos T5. O Open de Portugal de velocidade não é só competição. Jorge e Pedro Silva partilham o volante do Renault Clio RS. Participaram nas provas todas, mas foi mais pela diversão e também para experimentar uma modalidade nova. Nós, o ano passado, fizemos todo o terreno e este ano gostávamos de experimentar a velocidade, conhecer os circuitos e ver se gostávamos da experiência. Estamos a gostar muito. E de todo o terreno para circuitos, vai uma grande diferença. Diferenças são muitas, são coisas completamente diferentes. Na velocidade não temos margem para errar, temos que ser muito precisos e temos que tirar tempos logo nas primeiras voltas. E aí a nossa dificuldade nos circuitos, estamos a começar, não conhecemos os circuitos, só Braga, mas correu-nos bastante bem. E embora o maior desafio sejam os circuitos, a adaptação está a correr bem. A adaptação aos circuitos, no meu caso, é lenta, porque eu não tinha experiência prévia em circuitos, então custa-me um bocadinho a ganhar ritmo nos circuitos, mas está a funcionar. Uma experiência nova, mas dos 4 circuitos por onde passaram, há já um favorito. Vila Real, sem dúvida, é um circuito citadino, é muito rápido e a margem de erro é zero, não podemos errar mesmo porque as coisas vão correr mal. Quem também partilha o volante são Daniel Teixeira e Joaquim Santos, uma partilha que tem corrido bem durante os meses de competição. Ele aceitou o desafio, digamos assim, de entrar nesta aventura comigo também e para mim é um gosto enorme tê-lo ao meu lado. Aprendo bastante com ele, que ele já tem muita experiência em termos de competição. Obviamente para ele aqui a velocidade também é um campo novo, portanto a experiência dele vem do Rallycross, mas estamos os dois a aprender. Opinião que é partilhada por Joaquim, que apesar de ter mais experiência noutras modalidades, na velocidade aprende com Daniel. Daniel é um piloto muito, diria mesmo, muito atrevido, muito concentrado e que me surpreendeu. Eu tinha feito algumas corridas com ele nos anos anteriores, mas este ano surpreendeu-me porque é um piloto, pela idade que tem, dá aí luta a pilotos consagrados e para mim é espantoso vê-lo correr assim. No final fica um balanço positivo da parceria e da competição. Eu penso que foi um ano bastante positivo e é para continuar, espero eu. Foram de muita experiência, porque eu nunca tinha feito. Foram quatro corridas, ou 3 mais uma, que é deste fim de semana, que estava a correr muito bem até há bocado, mas agora correu mal, esperámos corrigir para ir para a terceira corrida com o carro devidamente preparado e para acabarmos em beleza. E é com a frase acabar em beleza que passamos para a última corrida do fim de semana e da temporada. Uma corrida em formato endurance que coloca a resistência dos pilotos à prova durante 40 minutos. Uma corrida que juntou carros do Open de velocidade com os GT4 South European Series. Uma grelha de partida com 22 carros e novamente José Correia na pole position. Mas se tudo tinha corrido bem ao piloto de Braga no primeiro embate, nas corridas seguintes não se pode dizer o mesmo. Correia ficou de fora da última e derradeira prova com problemas de transmissão no Nissan GT-R. Começou muito bem, hoje no domingo correu tudo mal. Primeiro foi um toque de manhã e depois agora, quando mal arranquei, fiquei sem embreagem, não consegui, o carro não andava, tive que parar. Com o autor da pole position de fora, Nuno Batista aproveitou o caminho livre para ser líder entre os carros do Open Velocidade. Também Francisco Mora e Gustavo Moura aproveitaram o mau arranque do Porsche 991 GT3 Cup
de Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros para ganharem posições na tabela, mas durou pouco tempo. Na volta seguinte, o Porsche estava já no segundo lugar do campeonato português, ainda assim perseguido por Mora e Moura, que procuravam um deslize para ultrapassarem. E assim foi, na quarta volta, o Porsche desistiu da corrida. Oportunidade perfeita para os dois pilotos que seguiam atrás, assim como para Gustavo Moura, que também passou à frente de Mora. Mas Francisco não se queria deixar vencer e na sexta volta já tinha ultrapassado o piloto do Audi RS. Atrás vinha Daniel Teixeira, que procurava entrar na discussão pelos primeiros lugares, seguido de Pedro Marques, que estreava o Porsche em circuitos. Paulo Martins, Miguel Mota e o Renault Clio RS de Jorge e Pedro Silva completavam assim os restantes lugares da tabela classificativa. Líder de grande parte da corrida, Nuno Batista viu o primeiro lugar fugir, depois de não ter entrado nas boxes ao mesmo tempo que o resto dos adversários. Na nona volta era o penúltimo do pelotão. Azar de uns, sorte de outros, foi a grande oportunidade de Gustavo Moura assumir a liderança. Líder, mas pouco, já que Francisco Mora lutava intensamente pelo primeiro lugar, mostrando assim a rapidez ao volante do Cupra TCR. E foi na 13ª volta que o jovem piloto ultrapassou Gustavo Moura numa luta constante entre os dois pilotos até ao final da corrida. Francisco Mora acabou por cortar a meta em primeiro lugar e Gustavo Moura logo atrás. Foi uma boa disputa com o Gustavo também para finalizar o campeonato, não é? Essencialmente foi isso. Ele estava mais rápido, ele estava muito rápido no início, apesar de eu estar à frente, só que foi no pit stop, na paragem, ele passou-me e pronto, depois tive que ir atrás e passá-lo. Ganhamos no TCR, ficamos em terceiro na geral, acho que é muito positivo, ou seja, no fundo a terceira corrida veio limpar um pouco todos os azares da corrida 1 e 2. Por esta altura, Nuno Batista já tinha recuperado lugares, na 11ª volta ultrapassou Pedro Marques e foi em terceiro que viu a bandeira de xadrez, primeiro dos G2. Fiquei com um sabor um bocadinho agridoce no fim desta corrida, porque eu poderia ter ganho a corrida à geral e não parei debaixo, não fiz a troca, entre aspas, a troca de piloto debaixo de safety car porque, segundo sei, não é permitido, mas tinha havido um aditamento para a corrida de GT4 em que os pilotos foram avisados que podiam trocar no briefing, foram avisados que podiam trocar de piloto debaixo de safety car. Na corrida portuguesa, no nosso briefing, ninguém disse nada e, como tal, eu cumpri a regra que achava que estava a cumprir de forma correta. Na posição abaixo, Pedro Marques, segundo da categoria G2, fez uma corrida regular, mantendo-se quase sempre perto dos primeiros lugares. Foi a prova essencial para mim, ganhei muita prática durante o fim de semana e esta foi a derradeira, foi a prova, consegui superar as minhas expectativas, o carro portou-se bem, apesar de fiz 2 ou 3 peões, acho que foi 3, mas consegui recuperar. Os primeiros já levavam uma grande distância para os últimos. André Tavares fez também uma corrida tranquila depois da troca com Miguel Mota. À geral do Open foram os quintos, mas os grandes vencedores da categoria T4. Apesar de vários problemas mecânicos sentidos durante o fim de semana, o final não podia ter sido melhor. Tivemos imensos percalços, o Miguel conseguiu completar algumas voltas, eu não fiz quase treino nenhum até à corrida de hoje. E quando ele me entregou o carro, felizmente estávamos à frente do nosso concorrente e foi só gerir a corrida, sempre com um andamento muito superior ao outro. O primeiro lugar do Campeonato Nacional, foi uma corrida brutal desde a corrida 1, fizemos a corrida 2, infelizmente não deu para fazer melhor porque a corrida 2 entrou safety car e foi basicamente perdida por aí, mas daí para a frente foi a corrida 3 e a corrida 3 foi passar o adversário e depois do passar foi gerir a corrida até ao final, correu tudo muito bem. Logo atrás e numa luta direta com André e Miguel, o Renault Clio RS de Jorge e Pedro Silva, segundos dos T4. Joaquim Santos cortou a meta em 7º depois de perder posições durante a corrida. Ainda assim, Joaquim Santos e Daniel Teixeira foram os grandes vencedores da categoria TCR DSG.
Esta última foi basicamente concluirmos os dois com sucesso, sem grandes incidentes. Infelizmente no meu turno tivemos praticamente a corrida toda em safety car, mas as voltas que demos, as poucas que demos, foi muito giro andar no meio do GT4s. E é uma luta um pouco desleal, mas foi muito giro. E agora fiz a parte final juntamente com o Daniel, mas confesso que já estava, primeiro não conheço bem a pista e também já estava um bocadinho lusco-fusco e já não era bem para o meu conhecimento da pista. Seguiu-se Paulo Martins, em oitavo, apesar das dores de cabeça que lhe deu o Volkswagen Golf GTI. Venceu a categoria T2. Nesta última volta rebentou-nos um pneu, mas mesmo assim ainda conseguimos fazer um bom lugar à geral, que não existe, e o primeiro na categoria. Quanto a desistências, não foi só José Correia e a dupla Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros. Também Gabriela Correia deu por terminada a participação no Open, logo na primeira volta da última corrida, devido ao sobreaquecimento do Seat Leon. Ainda assim, venceu nos T1. Tive uns pequenos percalços agora no domingo, na segunda corrida e na corrida de endurance, em que na primeira bati, então não completei sequer uma volta, e agora na segunda o carro sobreaqueceu e também não completei uma volta, acabei por ter que entrar para o pit e nunca mais sair. Josefa Fiães também viu a participação acabar mais cedo na fase inicial da corrida. Foi o grande vencedor dos T5. Já Manuel Sousa, que teve uma participação curta na corrida 2, não alinhou na última corrida. Hoje correu um bocadinho mal. Pela primeira vez penso que sim, penso que estou contente. O Open de Portugal de Velocidade arrancou no Estoril com as expectativas em alta neste ano zero. Com a próxima temporada já a ser pensada, que balanço fazem os pilotos do ano de estreia da nova modalidade? O primeiro ano tem um saldo bastante positivo. Nós começámos a época com uma experiência nova, porque o Open era novo para todos. Desde a primeira fase até hoje tivemos bons momentos, divertimos-nos, acho que isso é o mais importante nas corridas. Foi bom também para a velocidade nacional ver mais carros em pista, não é? Do que, infelizmente, ter 5, 6 ou 7 carros não é tão bom. Para mim é um ano de estreia, essencialmente foi um ano de aprendizagem, vimos da montanha para circuitos um bocado diferente. Entretanto, troquei de viatura agora para um GT. É uma condução muito difícil e completamente diferente. Estou-me a habituar, principalmente nesta prova, a fazer quilómetros e a rodar com o carro. Como piloto tenho pena, só surgiu um outro carro na minha classe, que foi um Fiat 500, que entretanto não apareceu muito mais. Espero bem que vejam que os pequeninos também podem correr. Como organizador, Josefa Fiães também tem uma palavra a dizer. Como organizador estou contente, porque é o primeiro ano que o Open existiu. Temos uma boa quantidade de carros e uma boa competitividade. Temos de trabalhar mais para o ano para melhorar isto tudo. Um saldo positivo com muito ainda para melhorar. Logicamente que há coisas a melhorar, estamos a ponderar nisso. Todas as sugestões foram bem acolhidas, atentaremos e olharemos e acolheremos algumas delas, as que forem possíveis. Já estamos a trabalhar na próxima temporada. A época do Open de Portugal de Velocidade chegou ao fim. Até à próxima temporada. Yeah.